Fala pessoal, olha eu aqui mais uma vez e agora nós estaremos falando sobre um assunto bem bacana. Você já tomou banho de rio? Você sabe o que é um rio? Sabe de onde ele vem, para onde ele vai? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico tudo. Jamendo.com É isso aí, pessoal. Então hoje nós estaremos com um assunto excelente para a gente estar trabalhando. E nós vamos estar falando sobre os rios, isso mesmo. Estaremos falando sobre os rios. Você conhece algum rio? Na cidade que você mora tem algum rio? Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. Então aqui nós temos um conteúdo falando sobre rios. Esse conteúdo, pessoal, para vocês aí não ficarem perdidos, eu vou estar abrindo aqui a página do livro de vocês em que esse conteúdo se encontra. Ele está exatamente a partir da página de número 44 lá do livro, ok? Como eu sempre gosto de fazer, anotar a página bem grandinha aqui em cima para você saber onde está começando a página do livro. Então nós temos aqui rios. Vamos conhecer os rios, vamos trabalhar um pouco a leitura do conteúdo. Como nós vimos, né, nós já sabemos, os rios sempre tiveram uma importância muito grande para as sociedades ao longo da história, né? O rio sempre foi importante. Lembra lá em História, quando aqueles seres humanos eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários? Quando eles começaram a firmar as suas casas exatamente, né, as suas aldeias exatamente às margens dos rios, teve algum propósito por isso. Então você conhece quais são as partes de um rio? Ou você achou que o rio era apenas uma linha reta onde a água corria? Não é bem assim. Então vamos lá. Muitas vezes nós ouvimos os termos nascente, afluente, leito, margem, foz. Espera aí, professor. Leito não é de hospital? Não, não é só de hospital. Leito não é aqueles ônibus que tem escrito lá leito? Também não. Margem não é a margem do caderno que fica do lado? Também não, não é só isso não, gente. Então essas são as partes que compõem o rio. Esses nomes aí, eles se referem a algumas partes dos rios. Então agora, nesse momento, você pode contar aí para o papai, para a mamãe, para um amigo, para a amiga, para quem estiver perto de você nesse momento, o que você sabe sobre cada uma dessas partes. Você já ouviu falar em afluente? Você já ouviu falar em leito? Você já ouviu falar em foz? Será que você já ouviu falar sobre alguma dessas partes? Nascente, afluente, leite, leito, leite não, leite da vaca, leito, margem e foz. Você já ouviu falar sobre alguma dessas? Então vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Logo aqui acima, opa, desse lado, logo aqui acima, temos o nosso conteúdo. Então, siga meus bons, vamos continuar a nossa aventura para a descoberta sobre os rios, né? Então esses nomes, eles referem, né, ou se referem a algumas das partes dos rios. E agora, nós iremos conhecer na imagem abaixo, né, o livro de vocês estará em duas partes, o meu vai estar a parte de cima e a parte de baixo, as características dessas partes, né? Quais são as características da afluente, da nascente, do leito, da margem e da foz. Olha que bacana. Nós temos logo aqui na entrada um rio afluente. Olha só que bacana. O que é um rio afluente? Um rio afluente nada mais é do que um rio menor, né? Nós temos o rio maior e temos o rio menor. Esse rio menor, ele é o rio afluente, né? É o RA, rio afluente. E esse rio afluente, ele deságua no rio principal, que é o rio maior. O que é desaguar? Desaguar
é que o rio ele está vindo aqui, o rio curtinho, e aqui inicia o rio maior, não é? Então, esse rio curtinho aqui, ele por sua vez, as águas dele vêm e são desembocadas, né? Acabam sendo lançadas aí no rio maior, que também é chamado de rio principal. Tá? Então vamos aqui, descendo mais um pouquinho, nós temos aí a foz ou desembocadura. Né? O que é foz? Lembra lá no textinho que tinha falado sobre foz? Olha só aqui, ó, foz. Né? Foz ou desembocadura, o que é isso? É o local onde o rio deságua, não é? Pode ser em outro rio, como aconteceu aqui nessa parte que eu mostrei a vocês, e pode ser também no lago, no oceano, o local onde o rio deságua. Nesse caso aqui, o rio ele está vindo para o mar, não é? Então, esse local aqui, essa passagem aqui, é chamada de foz, né? A foz, né, onde ela deságua, ela está desembocando aqui, a desembocadura no mar, não é? Então nós temos aqui a desembocadura da foz no mar, né? E o leito, o que é um leito? Não é o leito de hospital não, gente. Leito é o local por onde as águas do rio correm, não é? É como se você tivesse aí um canudo, não é? Você tem um canudo e dentro do canudo, não é? Esse canudo, a água está correndo aí dentro. Ó. Então, se nós cortássemos esse canudo ao meio aí, iríamos ter apenas uma parte dele aí. Ó. Deixa eu tentar fazer aqui um desenho melhor para a gente entender. Então, se nós tivéssemos cortado e fizéssemos dele uma canaleta, o que será que aconteceria aí? Olha só o que nós iríamos ter. Nós teríamos aqui que aqui por dentro dessa canaleta, né? Aqui por dentro, eram as águas descendo. Então essa canaleta, ela seria, vamos dizer assim, o leito, né? Por onde a água corre, ok? Então você pode aí a qualquer momento, se você assim decidir, você pode estar pausando esse vídeo, pode ir para frente, ir para trás, pausar, ouvir de novo a explicação. O importante é que você não perca o foco. Então vamos lá. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Segura que vem mais conteúdo. Então logo na página de número 45, está aqui, não está tão visível assim, mas você pode estar acompanhando tanto pela leitura quanto pelo seu livro. Aqui nós temos nascente ou cabeceira, né? Tem esses dois nomes. Nascente o nome já diz, né? Onde ele nasce. Então lá em cima, né? Depois que a chuva cai e que ela escorre entre as montanhas e que escorre entre as árvores e que penetra no solo e que forma os lençóis freáticos. E os lençóis freáticos, quando estão cheios, né? Os reservatórios internos embaixo da terra estão cheios, eles começam a minar essa água também. E isso recebe o nome de nascente ou cabeceira, né? Então ela está aí, ó, nascente ou cabeceira, onde o rio nasce, onde ele começa, não é? Então o rio ele começa nascendo com um fiozinho bem fininho de água e aí ele vai ganhando volume e força, tá? E rio principal, como nós já falamos logo anteriormente, né? Nada mais é do que o rio maior que recebe os rios menores, não é? Que recebe a água dos rios menores. Os rios menores, eles desembocam, não é? Aqui nós temos a foz, eles desembocam no rio principal, que é o RP, né? Rio principal. E aqui nós temos os rios menores, também chamados de rio afluente, que é o RA, como eu tinha falado com vocês antes, né? Eu coloquei a sigla para facilitar, que é o RA, que é o rio afluente. Aqui, por exemplo, aquele rio que está na outra página, ele é um afluente, né? Ele vem aqui e nesse local acontece a foz do rio, né? Ou seja, a desembocadura.
a foz do rio afluente. Aqui nós temos o RA, que é o rio afluente, e aqui nós temos o RP, que é o rio principal. Olha que bacana, rio principal. E aqui nós temos a foz, que é a desembocadura do rio. Também temos as quedas d'água, também chamadas de cachoeira, né? Que são as partes de um rio que não está lá naquele textinho, mas estamos aqui com a cachoeira. O que é uma cachoeira? A cachoeira nada mais é do que, opa, caiu. Isso mesmo, uma queda d'água, um desnível em razão aí, né? Por que acontece isso? Porque aqui o solo ele é mais alto e aqui abaixo o solo está lá embaixo, né? Então nós temos essa parte extra aqui, onde a água ela precisa descer para chegar e dar continuidade ao rio. Então nada mais é do que um desnível acentuado no relevo, né? Nós temos a margem, não é, gente? A margem nada mais é do que esse terreno que fica aqui ao lado, não é? Esse terreno que fica localizado ao lado do rio, não é? Juntamente com a margem, nós temos aí também as famosas e chamadas matas, não é? Olha que bacana, isso aí não está aqui, tá, gente? Nós temos as chamadas matas ciliares, não é? Olha só, esse nome mata ciliar ou matas ciliares são chamadas assim por conta dos nossos cílios, não é? Nós temos os nossos olhos aí, nós temos os cílios e as matas têm esses cílios também, né? Que são essas matas que ficam aqui às margens aí, e elas impedem que a sujeira das águas das chuvas, né? Ou seja, a sujeira que a água da chuva traz, venha parar dentro do rio. Olha que bacana. A função da mata ciliar nada mais é do que proteger o rio, não é? Fazer com que as impurezas, as sujeiras que tem nas matas não vão parar, né? Não estejam indo parar dentro do rio. Faz parte do rio a mata ciliar? Não, a mata ciliar faz parte da margem, tá, gente? Então aí nós temos essas pequenas explicações na página 45. E chegando na 46, nós temos aqui uma informação muito top, que são os rios e o meio natural. Então o que tem aqui pra gente? Nós temos que, de acordo com o relevo, não é? Olha só, gente, relevo, esses desníveis aí, ó, esses relevos que temos aí. De acordo com o relevo, por onde as águas dos rios correm, podemos considerá-los como planalto. O que é planalto, gente? Olha só que bacana. Planalto é algo plano alto, ó. Plano alto, não é? Planalto ou rios de planície, tá, gente? Planalto é um plano alto. Então pode ser considerado como planalto ou rios de planície, depende muito do relevo. Já quando os rios se estendem por relevos planos, com poucos desníveis, que não é o caso desse aqui, tá? Com poucos desníveis, eles são chamados de rios de planície, ó. Planície, algo que é plano e que pode ou não ter pequenos desníveis, coisa básica, tá, gente? Em geral, as águas desses rios correm de modo mais lento, tranquilo, fazem um caminho sinuoso, ou seja, sem muito barulho, porque quem faz muito barulho são as quedas d'água, né? Ou seja, com algumas curvas, e a maior parte desses rios de planície, que é esse que eu coloquei aqui ao lado, é utilizado também para a navegação por meio das hidrovias, né? Hidrovias, aqui, ó. Hidrovias, não é? É a estrada dos navios, dos barcos, não é? Hidrovias. Isso mesmo. Será que você já sabia que tinha as hidrovias aí? Ou não? Será que para você isso aí estava muito claro? Barco e navio andando na estrada? Não, gente, hidrovia, estrada de água, tá, gente? Estrada de água, pessoal. Então vamos lá, continuando aqui com a nossa explicação. Já quando acontece que os rios corram por relevos irregulares, não é, gente?
relevo irregular, não tem uma regularidade, né? Com desníveis e quedas d'água em seu curso, aí eles são chamados de rios de planalto, né? Como eu disse ali em cima, plano alto, né? Planalto, só lembrar aí de plano alto, tá? E esses rios, eles podem ser aproveitados para muita coisa, gente. Dentre elas, é aproveitado também para geração de energia elétrica. É aí que se dá a construção de usinas hidrelétricas, como nós falamos na aula passada de ciências, não é? Olha como é que os assuntos estão casando direitinho um com o outro. Eles também podem ser utilizados para navegação, construção de eclusas em trechos de maior desnível. O que é eclusa, professor? Aí deu um branco agora, né? O que é eclusa? Olha aqui, pessoal, eclusa, olha só. Tá aqui ao lado. Para você que não sabe exatamente o que é eclusa, eu vou ler para você, tá? Eclusa é um sistema parecido com o de um elevador, que permite às embarcações transpor o rio em trechos de desnível. Professor, como é que funciona isso? Faz um desenho para nós aí daqueles que só o senhor sabe fazer. Ninguém entende nada, mas faz. Então vamos lá, gente. Vou tentar fazer aqui o desenho, tá bom? Então suponhamos que aqui estejamos com o rio, a eclusa. O que ela é? Ela é como uma espécie de elevador. É construído aqui no rio um espaço, não é? É construído aqui um espaço. E nesse espaço, o que acontece? Vou colocar aqui de uma forma de um quadrado. O que acontece nesse espaço? Nós temos aqui que o barco ele está na parte de baixo aqui, ó. Vou estar fazendo o meu barcão bonito aqui, ó. Tá? Meu barco está aqui na parte de baixo. E o que acontece? Nós temos aqui, nesse quadradão que não tem teto, nós temos uma porta gigante, onde pode passar aí, por exemplo, navios, barcos. E aí o nosso barquinho, ele entra e ele vai ficar aqui dentro. A porta vai fechar, é acionado um botão, e aí, o que acontece? Esse local aqui, ele começa a se encher de água, fazendo o efeito de um elevador. Então ele vai enchendo de água, vai se enchendo de água, até ele ficar no nível de cima, onde outra porta se abre, não é? E aí o nosso barquinho, ele sai no nível de cima, é como se fosse um elevador de barcos, não é, gente? A eclusa. Então aí o nosso barquinho já consegue sair por cima. Então isso aí nada mais é do que uma eclusa, tá vendo, gente? Como é que é fácil? Que desenho lindo esse que eu fiz, né? Então, eu posso me considerar um artista, né? Acabei de desenhar aí. Mesmo que não ficou muito bonito, mas desenhei. Tá, gente? Então, vamos lá. Nós temos aí também os chamados rios perenes e rios temporários, né? Olha que coisa interessante. Rios perenes, ó, o verbo de ligação, ó, a língua portuguesa. E rios temporários. Então, o que é um e o que é o outro? Você sabe o que é um rio perene? Você sabe o que é um rio temporário? Pausa esse vídeo aí, gente. Sabe não? Tem certeza? Pausa o vídeo. Vai lá em Nosso Senhor, Nossa Senhora da bicicletinha, não, que isso aí é o Zé Lelé. Vai lá em Nossa Senhora da Google, né? Da Wikipédia. Acessa lá e coloca lá rios perenes, rios temporários. Depois volta aqui e veja se você acertou. Vamos lá? Vamos verificar agora? Então, a maior parte dos rios brasileiros, a maior, gente, parte dos rios brasileiros é perene. Ou seja, o que é perene? Você sabe o que é perene? Você sabe o que é perene? Então vamos lá. Rio perene, ou seja, suas águas se mantêm ao longo do ano, ou seja, as águas sempre vão ter águas, tá, gente? Sempre vai ter água no rio, ela pode baixar, mas sempre vai ter água no rio. O volume de água desses rios pode variar, pode ficar maior, pode ficar menor, de acordo com a época do ano, né? Entre maior ou menor quantidade de chuvas. Então isso aí é o que vai acontecer com os rios dessa época, tá? E aí, vamos agora descobrir o que são os rios temporários. Olha que bacana. Rios temporários. O que são rios temporários? Você já deve saber, não é?
Rios temporários, o nome já fala, é algo temporário, passageiro, não é, gente? Então, são aqueles que chegam a secar completamente, gente, para ficar ali, ó, seco mesmo, parecendo deserto. Em épocas de estiagem. O que é estiagem? Estiagem é a época em que não está tendo chuva. E esses rios, eles são pouco encontrados, né? Aqui, por exemplo, em nossa cidade tem um rio temporário aí. São poucos encontrados. Eu gostaria que você descobrisse qual é esse rio temporário que tem aqui em Almenara, né? Tem um local aqui que tem um rio temporário. E esses rios são pouco encontrados no território brasileiro. O que existe, ou seja, os que existem se localizam principalmente na região Nordeste. E olha que nós estamos na Sudeste, hein, gente? Onde as chuvas são mais escassas, não é isso? Então nós temos aí que estiagem nada mais é do que o período da ausência de chuvas. Sabemos que os rios, ficamos sabendo agora que os rios temporários, eles chegam a secar completamente devido à estiagem, não é? E que eles são mais notórios principalmente na região Nordeste. Então, descendo um pouquinho, vocês terão agora, a partir da página de número 47, não é? Após a página 47, vocês terão aí o momento de atividades, não é? Então, o momento de atividades que vocês terão aí. Não vou explicar hoje esse momento de atividades, não é? Não precisa, não tem necessidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se esse conteúdo ajudou você, muitíssimo obrigado. Compartilha com seu colega. E até o próximo conteúdo. Não se esqueça de fazer a tarefa que está logo abaixo na página 45. Então, um abração para todos e tchau! Jamendo.com